Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é quais são as nossas expectativas. Eu sofri muito quando eu comecei a operar a questão das expectativas. Eu comecei a operar em 2011, tá? Então eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer 10% ao mês. Então eu me matava no mercado. Eu me matava no mercado para tentar fazer esses 10% ao mês. Era muito difícil, aí eu me sentia incapaz, eu me sentia burro, eu me sentia fracassado, as estratégias não funcionavam, o mercado não funcionava, era culpa das notícias, do calendário econômico. Só que na realidade, pessoal, eu estava naquela época muito imaturo, muito mal informado, porque eu não tinha consciência de que 10% ao mês, é praticamente impossível você fazer isso ao longo do tempo, de forma consistente, gradativa e crescente, tá? Quando eu tinha conta de 1.000, então, por exemplo, você tem aí R$ 1.000, $1.000, você consegue fazer 100. Porque os valores são pequenos. Então você consegue arriscar, você consegue carregar sua mão no lote, você consegue fazendo 100, 200. Então o percentual você consegue atingir. Agora, quando a sua conta cresce, tá? Quando o papo começa a ficar sério para você viver do mercado, quando essa conta aí chega a 10.000, 20.000, 50, 60, 80, 100, tá? Que aí o jogo começa a ficar pesado. Para você fazer 10% ao mês, gente, isso aqui é uma loucura, tá? Isso daqui é uma loucura, isso daqui não existe. Você pode pegar um mês ou outro, uma maré boa, acertar a mão, pegar um movimento bacana do mercado, acertar boas posições, pode, vamos colocar aí, vai uns 3, 4, 5% de repente no mês, e depois você fica alguns meses aí lateral, no 0 a 0, o mercado fica meio estagnado. Agora, numa conta grande, tá? Quando o jogo fica sério, você vir para essa expectativa aqui que eu tinha no começo da minha carreira de 10% ao mês, pode esquecer, tá? Pode esquecer. Então, o primeiro choque de realidade que a gente tem que ter é em relação às nossas expectativas, ao tamanho das nossas contas. E outra conta que você precisa fazer é o seu custo de vida. Você precisa colocar no papel, você precisa colocar na ponta do lápis quanto de dinheiro você precisa por mês. A boa e velha planilha, né? A nossa planilha do Excel, para você ter sempre à mão, para você ter sempre essa informação, quanto que você precisa por mês para pagar suas despesas fixas, despesas variáveis, ter aí dinheiro para o seu lazer, guardar um pouco para investimentos, tanto investimentos aí de renda fixa também, que são investimentos mais conservadores, formar a sua reserva de emergência. Então, algumas pessoas, quem tem vida de solteiro, às vezes mora no interior. Eu moro no interior de São Paulo, então eu sei que o custo de vida aqui no interior ele é mais barato do que quem mora na capital. Então, quem é solteiro, mora no interior, tem um custo de vida mais barato de quem é casado, tem filho, mora na capital. Isso tudo você precisa colocar na ponta do lápis.
Vamos ter uma ideia aqui de ganhos, tá? Vamos ter uma ideia aqui de ganhos para saber se você está com o pé no chão ou se você está com a cabeça na lua. Bom, média aqui, média de rentabilidade anual dos grandes fundos da história, isso aqui se a gente pegar nos últimos 40, nos últimos 50 anos, então a média desses grandes fundos está entre 20 a 30% ao ano. Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, também um dos mais famosos aí, a média dele dos últimos 50 anos está em 20% ao ano. Só que o que acontece na história desse pessoal aqui, tá? Um ano performa bem, outro ano performa um pouquinho menos, um ano fica lateral, outro ano um pouquinho mais, outro ano lateral, outro ano um pouquinho mais, outro ano volta, outro ano performa bem, outro ano vai lateral de novo, outro ano sobe, e assim vai, tá? E aí, na média, você consegue esses valores aqui, 20, 30% ao ano. Então, se você pegar aí 50 anos, somar e dividir, você vai ter mais ou menos uma média aqui, tá? O que a gente precisa ter? Isso daqui eu tive na minha cabeça também, eu tive na minha mente depois que eu comecei a estudar os grandes investidores da história, principalmente esse pessoal baseado em valuation, pessoal que investe em ações. Então, essa galera aqui, eles são muito inteligentes, muito especialistas, eles têm grandes estratégias, eles têm equipe de investimento por trás, tá? Economistas, analistas de mercado, eles são altamente qualificados para poder investir no mercado. E se com toda essa paramentação, com todo esse suporte, com todo esse apoio, eles conseguem esse retorno aqui anual, como é que a gente vai pensar, de repente, em ter 100% de retorno ao ano, 200% de retorno ao ano, né? Ou 50% de retorno ao ano? Isso aqui foi outro choque de realidade que eu tive também, porque na tentativa de fazer um grande percentual sobre a minha conta, eu acabava estourando. Eu acabava estourando as minhas contas. A partir do momento que eu fui para a realidade do mercado, para o que era possível fazer, eu comecei a ser consistente no trading. Eu comecei a acertar as operações, a ganhar dinheiro de forma consistente, a ter uma conta equilibrada, a seguir uma estratégia, caminhar para frente, tá? A partir do momento que eu tive esse choque aqui de realidade. Então, eu quero trazer um exercício para você. Vamos pensar aqui um exercício, vamos imaginar que o seu custo de vida seja R$10.000, tá? Então, no ano, você precisaria aí de R$120.000. Vamos imaginar que você consiga uma rentabilidade de 15% ao ano. 15% é excelente, tá? Excelente aí você um pouquinho abaixo dos 20% dos grandes fundos. E hoje, a gente com a Selic em 2%, você é mais do que 7 vezes acima do que a renda fixa. Aí, a gente chega na conta que você precisaria ter um capital investido na bolsa aí de R$800.000. Aqui já fica o nosso primeiro ponto de reflexão dessa live, tá? Outra coisa muito importante é que a gente trabalha na bolsa com mercado de renda variável. Então, mesmo se você tiver esse dinheiro aqui, você tem que entender
que durante o ano, durante os meses, o seu capital ele pode oscilar. Então não significa que exatamente todos os meses aqui, ó, você vai ter 10 mil reais no seu bolso, tá? 10 mil reais certinho aí na sua conta para você sacar, para você passar o mês. Então você precisa ter essa consciência aqui da renda variável, da oscilação que acontece no mercado.